Bacana, voltamos aí, ótimo, vamos dar continuidade às nossas questões. Me permita agora ingressar na nossa questão de número 6. Joga ela pra gente, eu destaco da seguinte maneira: marque a resposta correta. Trata-se de flagrante diferido quando policiais, realizando uma busca pessoal, colocam no bolso da vítima da busca determinada quantidade de droga. Ora, se o policial ele insere droga ardilosamente para conseguir efetivar uma prisão em flagrante, nós temos aí o chamado flagrante forjado. E o flagrante forjado caracteriza uma prisão manifestamente ilegal que deve ser relaxada. O flagrante diferido, também conhecido como flagrante retardado ou ação controlada, ele é idealizado no crime organizado, na lei de drogas e na lei de lavagem de dinheiro, permitindo que a polícia, mesmo diante de uma situação criminógena, retarde o flagrante, difira a captura, desde que ela continue monitorando aquele contexto criminoso, por isso ação controlada. Com que expectativa? Com a expectativa de concretizar a prisão no momento mais adequado, para o levantamento de provas e para a captura do maior número de criminosos. Então, se o policial inseriu droga ardilosamente para conseguir prender, isso não é flagrante diferido, isso é flagrante forjado. Portanto, a assertiva A descarta. Agora joga lousa, vamos para a nossa assertiva B de bola. Havendo concurso material de delitos, somam-se as penas mínimas abstratas combinadas para o exame do cabimento da fiança. Errado. A lei hoje ela tem um parâmetro diferente. O legislador não diz quando é que cabe fiança, ele diz quando não cabe. Ora, e consequentemente, se eu não estou enquadrado nas restrições, eu sou admitido a prestar fiança. As hipóteses de inadmissibilidade da fiança estão nos artigos 323 e 324 do Código de Processo Penal. Eu só quero fazer um parêntese para poder referendar com você as vedações constitucionais à fiança, pautadas no artigo 5º, inciso 42, inciso 43 e inciso 44 da Constituição Federal. Nós vedamos a fiança nos crimes hediondos e assemelhados, nós vedamos a fiança no racismo, e o STJ vem dizendo que também é inafiançável a injúria com conotação discriminatória, e vedamos a fiança na ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático de direito. Portanto, a quantidade de pena, seja mínima ou máxima, ela é irrelevante. O fator quantitativo de pena, e aí eu vou destacar para você que naturalmente, doutor, está focando agora nessa nossa prova de delegado. Ora, o fator quantitativo de pena é importante para mensurarmos se o delegado pode ou não arbitrar a fiança. O delegado pode arbitrar a fiança em crime com pena máxima de até 4 anos. Se a pena máxima é superior a 4, não é que o crime é inafiançável, mas só o juiz poderá arbitrar. Tudo bem? Então, joga a lousa. A assertiva B de bola, totalmente descartável. A assertiva C de casa. Se na fase policial foi o delito tipificado como afiançável e o Ministério Público denuncia como inafiançável, fica o magistrado obrigado a efetuar a cassação da fiança anteriormente concedida. Calma. Nós temos a seguinte situação concreta. Durante a investigação, idealizávamos que o crime é afiançável e a fiança foi arbitrada. Só que no momento do oferecimento da denúncia, a tipificação apontada pelo promotor na denúncia é por crime inafiançável. Imagine que durante o inquérito, o indiciamento aconteceu por homicídio simples. O homicídio simples comporta fiança. Mas na denúncia, o promotor imputa um homicídio qualificado e descreve a qualificadora e requer na denúncia a condenação por homicídio qualificado. Homicídio qualificado é crime inafiançável, porque ele está no rol de crimes hediondos. Então, uma vez oferecida a denúncia, o que o juiz terá que fazer? Cassar a fiança. Exatamente porque agora temos uma condição de inafiançabilidade. Portanto, joga a lousa.
a nossa assertiva C de casa é exatamente a assertiva correta, é o gabarito buscado. Agora, na letra D de dado, a proibição de liberdade provisória por crimes hediondos veda o relaxamento da prisão processual. Primeiro, eu tenho que fazer uma reparação na letra D de dado, que está mal redigida. O que é que vedamos para os crimes hediondos? Fiança. Liberdade provisória sem fiança não está vedada. Lembre que liberdade provisória é o gênero, do qual são espécies a liberdade provisória sem fiança e a liberdade provisória mediante fiança. O artigo 2º, inciso 2 da Lei de Crimes Hediondos, veda fiança aos crimes hediondos e assemelhados, como já faz a própria Constituição Federal no artigo 5º. Tudo bem. Só que não houve vedação à liberdade provisória sem fiança. Então, os crimes hediondos e assemelhados comportam liberdade provisória sem fiança? Comportam. Mas, além disso, olha um outro elemento importante. Mesmo afirmando que um crime hediondo ou assemelhado não comporta liberdade provisória mediante fiança, se a prisão é ilegal, tem que ser relaxada. Ora, e a nossa assertiva, ela traz uma vertente diametralmente oposta. Por isso que ela está errada. Então, joga louso. Quando a assertiva D diz que a proibição de liberdade provisória veda o relaxamento, está falso. Não veda coisa nenhuma. E ainda assim, nos crimes hediondos, o que não cabe é liberdade provisória mediante fiança. A assertiva deveria ter especificado. Beleza? Então, duas incongruências na assertiva. Agora, joga louso. A próxima assertiva. Letra E de escola. A autoridade policial somente poderá conceder fiança nos casos de infração cuja pena privativa de liberdade máxima não seja superior a 5 anos. Errado. Não seja superior a 4 anos. Isso é importantíssimo. Mais uma vez, o patamar de pena sendo referência para um gabarito ou para um descarte. Então, aqui, a referência é a legitimidade para o arbitramento. E você, delegado, só pode arbitrar fiança nos crimes com pena máxima de até 4 anos. Tudo bem? Bacana? Joga lousa. Me permita agora ingressar na questão 7. Marque a resposta correta. Beleza. Vamos lá. É ilícita a gravação de conversa informal entre os policiais e o conduzido, ocorrida quando da lavratura do auto de prisão em flagrante, se não houver prévia comunicação do direito de permanecer em silêncio. Ora, gravação, cuidado aí com o corte, hein, Júnior? Gravação, ela é um meio de prova válido. E ela pode ser empregada tanto no cível quanto na esfera penal. O que é a gravação? É a captação da conversa por um dos interlocutores. Só que se essa gravação ocorreu, ora, tendo por iniciativa o comportamento de um policial diante de um sujeito flagranteado e ele não foi informado do direito ao silêncio, isso é prova ilícita. Então, se Júnior está conversando comigo, eu posso gravar a nossa conversa sem que ele saiba? Posso. E vai servir como prova? Vai. Gravação é a captação da conversa por um dos interlocutores. Agora, calma. A gravação não pode ser promovida pelo policial, ora, em face daquele que foi flagranteado. Por que não? Porque ela só pode acontecer se ele for informado do direito ao silêncio. Porque aí eu tenho uma exigência constitucional, refletida no Código de Processo Penal, que garante um direito do sujeito que foi preso e que provavelmente será submetido à persecução penal. Alguns chamam esse fenômeno do policial que grava sem informar ao capturado de interrogatório subreptício. E isso caracteriza prova ilícita. Tudo bem? Então joga a lousa. Ora, quando a questão afirma que é ilícita a gravação dessa conversa, é o gabarito que nós estamos procurando. Gabarito, nossa letra A de escola, exatamente em razão aqui do reconhecimento de que a prova ilícita ela é manifesta. Agora, eu pretendo destacar as demais assertivas. Então vamos às demais? Joga a lousa. Na minha letra B de bola. O direito de o indiciado permanecer em silêncio na fase policial
pode ser relativizado em função do dever-poder do Estado de exercer a investigação criminal. Falso. Não tem relativização coisa alguma. Exatamente dentro desta premissa, eu vou manter, eu vou blindar o direito ao silêncio. Ora, não é o dever de investigar que vai fragilizar ou romper o meu direito ao silêncio. Joga a lousa, me permite aqui na letra C de casa. A apresentação de documento de identidade falso no momento da prisão em flagrante não caracteriza a conduta descrita no artigo 304 do Código Penal, uso de documento falso, pois constitui mero exercício do direito de autodefesa. Está errado. Ora, por quê? A nossa jurisprudência é remansosa no sentido de reconhecer a responsabilidade penal. E eu vou além. O sujeito que é preso e, no momento da qualificação na lavratura do auto, ele mente, ele indica informações equivocadas no momento em que está sendo qualificado, o STJ tem até súmula, a súmula 522, para indicar que estará caracterizado o crime de falsa identidade, à luz do artigo 307 do Código Penal. Beleza? Então, falso com relação à apresentação do documento, e também falso seria se disséssemos que não há responsabilidade no momento em que o sujeito mente na qualificação. Existe responsabilidade pelo crime de falsa identidade, artigo 520, súmula 522 do Superior Tribunal de Justiça. Beleza? Agora joga a lousa, me permite aqui ingressar na letra D de dado. O fato da prisão ter sido em flagrante impede, por si só, que se reconheça a atenuante da confissão espontânea. Ora, por gentileza, eu fui preso em flagrante. A prisão em flagrante não revela uma verdade em conteste. E segundo, eu posso ser capturado em flagrante e negar o contexto da situação que me é imputada. Agora, e se eu confessar, naturalmente, eu farei jus à minha atenuante. Não é a prisão em flagrante que obsta, que descredencia o reconhecimento da atenuante da confissão. Tudo bem, bacana, agora joga a lousa, me permite avançar. Eu quero destacar a questão 8. A instauração de inquérito policial para apuração de infrações penais de competência da Justiça Estadual imputadas a prefeito municipal condiciona-se à autorização do Tribunal de Justiça, órgão responsável pelo controle dos atos de investigação depois de instaurado o procedimento apuratório. Ora, qual é o detalhe? Nós precisamos aqui marcar verdadeiro ou falso, ou certo ou incorreto nessa assertiva. O prefeito, ele tem foro por prerrogativa de função e ele será julgado perante o TJ, à luz do artigo 29, inciso 10 da Constituição. Em outro prisma, se o prefeito praticar um crime federal, ele vai ser julgado no TRF, à luz da súmula 702 do Supremo. E se ele praticar crime eleitoral, ele é julgado no TRE, no Tribunal Regional Eleitoral. Só que eu quero fazer uma análise da assertiva ex ante, porque quando a autoridade goza de foro por prerrogativa, para que ocorra a investigação ou indiciamento, segundo o Supremo, é necessário a autorização do tribunal competente. Então, nesse cenário, ora, quem é o órgão competente? O Tribunal de Justiça. Portanto, joga a lousa. Essa assertiva aqui, traduzida na questão de número 8, ela está absolutamente correta. Então, eu posso constatar que a instauração de inquérito para apurar infração estadual imputada a prefeito condiciona-se à autorização do TJ, órgão responsável pelo controle dos atos de investigação. Absolutamente correto. E aqui o grande destaque era o domínio do órgão para julgar o prefeito, quando o prefeito naturalmente é apontado pelo artigo 29, inciso 10 da Constituição, como autoridade usufrutuária de prerrogativa de função. E se o crime é estadual, TJ. Se é federal, TRF. Se é eleitoral, TRE. Beleza? Tudo bem? Tranquilo? Me permite avançar. Joga a lousa. Eu saio da nossa questão de número 8
E agora vou ingressar no bloco 2. Eu setorizei as nossas aulas em razão de blocos com agrupamento de questões. Então vamos adiante. Joga a lousa. Eu começo então com a questão de número 1. Ora, sobre o tema prisão, assinale a alternativa correta. A prisão, em virtude de mandado, entender-se-á feita desde que o executor, fazendo-se conhecer do réu, lhe apresente o mandado e o intime a acompanhá-lo. Ora, perceba o seguinte, esta é a tradução literal da ritualística para execução de um mandado prisional. Então, nós temos a prisão como concretizada a partir do momento que o executor se apresenta, se identifica e aponta o mandado a ser cumprido. A partir dali, nós temos a concretização da prisão. É, de fato, a ritualística aceitável, joga a lousa, o que me permite dizer que a questão é gabaritada pela assertiva A de água. Mas me permita aí as demais. A prisão poderá ser efetuada em qualquer dia e qualquer hora, impondo-se prioritariamente sobre qualquer restrição relativa à inviolabilidade do domicílio. Falso. A casa é asilo inviolável à luz do artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal. Só que ela pode ser invadida a qualquer hora do dia ou da noite nas hipóteses constitucionalmente reguladas. Para invadir a qualquer hora do dia ou da noite, eu tenho prisão em flagrante. Para cumprir mandado de prisão, o mandado será cumprido durante o dia. Então, naturalmente, eu não tenho esta permissividade ampla de implementação de mandado judicial a qualquer custo, a qualquer preço e em qualquer momento. Então, essa generalização tornou a assertiva falsa, principalmente na tônica do artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal. Agora eu vou avançar, joga a lousa para mim, me permita destacar a letra C de casa. A falta de testemunhas da infração impedirá o auto de prisão em flagrante, sendo preso solto sob fiança. Falso. Se nós não temos testemunhas do fato delituoso ou da situação de captura, ainda assim o auto de flagrante pode ser lavrado. E você, delegado, vai empregar duas testemunhas. Peraí, Nestor, agora eu não entendi. Não temos testemunha e o auto será lavrado com emprego de duas testemunhas? Veja, se não temos testemunhas do fato e da prisão, o auto é lavrado com a utilização de duas testemunhas, que vão declarar o quê? Que vão declarar que presenciaram a apresentação do preso à autoridade. São chamadas de testemunhas instrumentais, testemunhas instrumentárias ou testemunhas de apresentação. Nomenclatura é sempre importante. Então, quando a assertiva aponta que a ausência de testemunhas frustra a lavratura do auto de flagrante e o sujeito obrigatoriamente será libertado sob fiança, não tem previsão legal e a questão assertiva está descartada. Beleza? Joga a lousa. Vamos para a próxima assertiva. Letra D de dado. Se a infração for inafiançável, a falta de exibição do mandado impedirá a prisão e a consequente condução do suspeito ao juízo. Errado. Se o crime é inafiançável, a prisão pode ser realizada sem a exibição do mandado, desde que o sujeito preso seja imediatamente apresentado ao juiz competente e teremos a realização, novidade do pacote anticrime, da audiência de custódia. Percebeu? Então, olha como isso é importante. Eu tenho uma prisão por mandado, só que o crime é inafiançável. O mandado não foi apresentado ao preso. Ele vai ser preso e vai ser apresentado imediatamente ao juiz, para que se realize a audiência de custódia. Nós falamos em audiência de custódia no âmago da prisão em flagrante.
Mas agora eu tenho uma prisão efetivada por crime inafiançável, que não é flagrante, obviamente, uma prisão ou preventiva ou eventualmente temporária, mas o mandado não foi exibido. E aí apresenta-se o sujeito preso imediatamente ao juiz competente e é realizada a audiência de custódia. Beleza? Novidade do pacote anticrime que poderia ser cobrada no nosso concurso do Paraná. Tá claro? Beleza? Agora joga a lousa. Me permite ingressar na última assertiva. Será admissível a prisão mediante ordem escrita da autoridade competente, com devida fundamentação, sem exceção. Ora, doutor, por gentileza, claro que não. O juiz não pode expedir ordem de prisão para qualquer tipo de crime. Imagine, o juiz decretando uma prisão preventiva motivadamente por crime culposo. Tem cabimento? Não tem cabimento. O artigo 313 do Código de Processo Penal não permite preventiva em crime culposo. Então essa assertiva está completamente descartada. O juiz não tem poder supremo. Não é porque ele expediu um mandado motivado que o sujeito pode ser preso em qualquer circunstância sem exceção. Beleza? Tudo bem. Então me permite avançar, joga a lousa. Eu saio da nossa questão 1 e vou para a questão de número 2 do nosso bloco 2. Vamos a ela. A respeito do procedimento comum, atribua V, verdadeira, ou F, falso, as afirmativas a seguir. Esse é um dos piores tipos de questão, porque aí você tem múltiplas alternativas que devem ser somadas para a conjugação de um gabarito consistente. Então vamos aferir. Joga a lousa. Idealizando cada uma das assertivas. Será sumaríssimo o procedimento para as infrações de menor potencial ofensivo, na forma da Lei 9.099 de 95. Verdadeiro. O procedimento sumaríssimo, ele é aplicado para acobertar infrações de menor potencial ofensivo, crimes com pena máxima de até 2 anos e contravenções. Tem exceção? Tem, claro. Pensa comigo. A infração de menor potencial ofensivo, eventualmente não tem como tramitar no juizado. Seja porque não existe citação por edital no juizado. Imagine a pessoa denunciada no juizado, mas que não foi localizada para ser citada pessoalmente. Ora, o processo não vai ter como tramitar no juizado. Vai ter que remeter para que rito? Para o rito sumário. Quer ver um outro exemplo? Se a complexidade da causa impedir que o Ministério Público ofereça denúncia oral no juizado, ele vai requerer a saída dos autos do juizado e o processo vai tramitar onde? No rito sumário. Quer ver outro exemplo? Eu não aplico a lei dos juizados na violência doméstica. E se o crime envolvendo violência doméstica tem pena máxima de até 2 anos? Faz como? Vai tramitar no rito sumário. Beleza? Mas, regra geral, o rito sumaríssimo, ele é aplicado para as infrações de menor potencial ofensivo. Portanto, essa primeira assertiva está correta. Verdadeira. Joga a lousa. Vamos para a segunda assertiva. Será ordinário, quando tiver por objeto, crime cuja sanção máxima combinada for inferior a 4 anos de pena privativa de liberdade. Falso. O rito ordinário, de acordo com o artigo 394 do CPP, é aplicado para crimes com pena máxima igual ou superior a 4 anos. Se o crime tem pena máxima igual ou superior a 4, ele será persecutido adotando-se o rito ordinário. Agora, joga a lousa. Vamos em frente. Próxima assertiva. Será sumário quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima combinada seja igual ou superior a 4 anos. Falso. O sumário, ele é aplicado para crimes com pena máxima inferior a 4 anos. Ou seja, as assertivas foram invertidas. Percebeu? E joga a lousa. Vamos à próxima assertiva. Aplica-se a todos os processos, salvo disposições em contrário do Código de Processo Penal ou de lei especial. Aplica-se a todos os processos o quê? Volta aqui para o enunciado, o procedimento comum. Beleza, isso está correto. Isso está correto. O procedimento comum, ele é visto como um soldado de reserva, parafraseando Nelson Hungria. É uma válvula de escape. Então, não havendo disposição em sentido contrário, ele supre lacunas.
E vamos para a última assertiva, joga a lousa, que nos diz o seguinte: aplicam-se as disposições do procedimento ordinário subsidiariamente aos procedimentos especial, sumário e sumaríssimo. Isso também está correto dentro da premissa de interpretação da nossa sistemática dentro do Código de Processo Penal. Então eu tenho o quê? Olha a minha sequência: verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Ora, qual é o gabarito? Minha letra B de bola. Tudo bem? Beleza? Tranquilo? Agora, vamos para a questão de número 3. Vamos avançar na matéria. Joga a lousa e eu destaco. Em relação à prisão temporária, considere as afirmativas a seguir. Vamos ver. 1. O prazo da prisão temporária é de 5 dias, sem prorrogação. Falso. 5 dias prorrogáveis por mais 5 dias nos crimes comuns. Então tá falso. Agora joga a lousa. Vamos para a assertiva 2. O despacho que decretar a prisão temporária deverá ser fundamentado. Verdadeiro. Toda e qualquer prisão decretada pelo órgão competente deve explicitar as razões. Deve estar devidamente motivada. Beleza. Joga a lousa. Vamos para a questão ou para a assertiva 3. Decorrido o prazo de 5 dias de detenção, o preso deverá ser posto imediatamente em liberdade, salvo se já tiver sido decretada sua prisão preventiva. Ora, essa assertiva 3 recomendaria uma redação mais aprimorada. Mas, de todo modo, decorrido o prazo da temporária, impõe-se a libertação, a não ser que seja decretada na sequência preventiva, ou, como já tivemos questão de concurso, a não ser que a temporária seja convertida em preventiva. Então a assertiva 3 está certa, mas poderiam dizer, decorrido o prazo de 5 dias, já com prorrogação, o sujeito será posto em liberdade, a não ser que se decrete a preventiva, porque também não é razoável decretar a temporária por 5 dias e, ao invés de prorrogar o prazo, simplesmente decretar a preventiva na sequência. Em tese é possível, isso pode acontecer, mas o mais adequado seria decretar, prorrogar e, se for o caso, se estiverem presentes os requisitos do 312 do CPP, decretar preventiva. Beleza? Então poderiam ter aqui trazido uma redação mais preocupada. Veja que a própria redação é criticável porque na assertiva anterior dizem que o despacho de decretação. Não é despacho, é decisão interlocutória. Pô. Então há tecnia graça aqui nessa redação, mas paciência. Joga a lousa. Então a assertiva 3, ela também está correta. Assertiva 4. A prisão temporária pode ser decretada se for imprescindível para as investigações do inquérito policial. Beleza. Isso também está correto dentro do contexto do artigo 1º da Lei 7960 de 89, que aponta a admissibilidade da temporária em razão da imprescindibilidade para a investigação. Nesse contexto, joga a lousa. Qual seria então, Nestor, o nosso gabarito? Ora, nós temos aqui as questões 2, 3 e 4 como corretas e apenas a 1 como falsa. Então o gabarito é a nossa letra E de escola. Tudo bem? Bacana? Eis a ideia. E eu pretendo ingressar na questão de número 4 e iremos fazer isso no próximo bloco. Aguardo você, um abraço, até lá.